Fala galera, eu sou Cássio Zirpoli, jornalista aqui do Recife. Eu também faço um blog, cassiozirpoli.com.br, e aqui no YouTube eu uso esse canal para tratar de assuntos específicos. Desta vez, marca própria, um tema recorrente e ascendente aqui no futebol do Nordeste. A ideia desse vídeo veio a partir do Afogados, do sertão de Pernambuco, que se tornou o quinto clube do futebol pernambucano a lançar sua marca própria, Coruja, como quase todos os clubes costumam colocar o mascote. Aqui em Pernambuco, dos 5 que já chegaram a ter marca própria, só o Náutico, que teve a sua marca N6, que não fez isso. E o Afogados me lembrou dessa questão de quais clubes são viáveis para essa história. Vamos lá, primeiro pelo exemplo aqui do futebol pernambucano. Dos 5 clubes, são 3 do interior e 2 da capital. Os 2 do interior anteriores ao Afogados são Salgueiro e Central, que já desistiram do negócio. O Salgueiro chegou a lançar o Carcará e o Central a Patativa, só o mascote. Mas logo, pouco tempo depois, eles desistiram. O Salgueiro acabou indo para uma marca chamada Alure e o Central para a Superbola. Por que não deu certo? Tem uma questão, obviamente, de mercado, a quantidade de gente que pode adquirir os uniformes durante um tempo maior, enquanto Central e Salgueiro não têm calendários completos, entre outros motivos, naturalmente, mas assim, isso acaba dificultando porque eu sempre digo uma aspa que já utilizei em vários posts sobre o assunto, que é o seguinte, que quando você entra nisso, o clube passa a ter a plena administração do negócio no custo, na criação, produção, distribuição e venda dos uniformes. Ou seja, você realmente assume todo o processo e nem todos os clubes estão, pelo menos nesse primeiro momento, aptos a encampar essa ideia. O Santa Cruz com a Cobra Coral foi, e o Náutico em 2019 apostou na N6. O Santa no lugar da Pênalti, que ficou durante muito tempo, de 2009 até 2017, enquanto o Náutico deixou a Topper, né, indo para a N6. Mas veja só, os dois clubes eles tiveram anos irregulares desde então. No caso do Náutico, está no seu primeiro ano, é um ano positivo no futebol. Então, em termos de marca, é um facilitador, sem dúvida nenhuma. Quando você toma conta de todo o negócio, ou seja, você não tem um contrato onde vai que de repente não está tão bem, mas dá uma segurada. E no caso do Santa, quando ele foi lançado, o primeiro momento chegou a ter muito sucesso. No primeiro trimestre, o Santa Cruz chegou a ter R$772 mil de faturamento. Isso foi lá em maio de 2017, com 13 mil peças vendidas, o que naquele momento, em 3 meses, era algo acima da média do Santa. Agora, veja só, tem muitas contas a pagar. Por exemplo, dali o Santa teve que gastar R$230 mil com enxoval. Apesar de todo mundo lembrar enxoval de bebê, não, isso é enxoval porque são todas as peças que o profissional usa. No caso, camisa de jogo, treino, calções, meiões, isso dá um total de 6 mil peças. É muita coisa, é um uniforme para a temporada inteira. Aquele uniforme que o jogador troca no final da partida, enfim, mas aquilo tudo já está contabilizado. E nesse processo você tem que tomar conta disso, porque agora, sob contrato, ninguém vai dar isso para você, você tem que usufruir disso. E só que depois daquilo ali, o Santa Cruz acabou tendo 2 temporadas ruins. Embora o clube tenha progredido nessa área, inclusive abrindo lojas na cidade, no Shopping Olinda, 2 shoppings em Olinda, o Tacaruna e o Patel. Mas teve esse problema do desempenho de campo, que é algo histórico. Mas saindo do futebol pernambucano, e isso está bem no início, mas de qualquer forma os clubes estão firmes, os 2 da capital estão firmes nessa ideia. Saindo do futebol pernambucano, indo para essa ideia que começou lá no Paysandu com a marca Lobo, isso dentro do cenário norte-nordeste, né? A gente tem, por exemplo, a primeira divisão de 2019, 3 clubes, dos 4 nordestinos, 3 clubes têm marca própria. O Bahia com o Esquadrão, o Fortaleza com a Leão 1918 e o CSA com a Azulão. Só o Ceará que manteve uma marca, um contrato privado diferente, um contrato mais tradicional. E isso, há pouco tempo atrás, era algo impensável, porque quando surgiu essa questão da marca própria, isso aí são para os clubes que estão menor na situação, aí de repente, na hora que foi o Fortaleza, depois quando foi o Bahia, mudou de patamar essa história, sem dúvida nenhuma. E, sobretudo, a liberdade criativa que o Bahia teve. E isso é um ponto a favor da marca própria, que nem todos os clubes fazem isso. Por exemplo, o Santa, que eu não lembro de ter feito isso. Ele tem toda a liberdade dentro da produção das camisas, mas, por exemplo, o Bahia colocou em votação. Já 2 anos seguidos, o Bahia coloca em votação com 5, 6 opções feitas pelos próprios torcedores, a maioria, creio, para votar, para decidir o uniforme do clube, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o uniforme alternativo. Ou seja, você gera um engajamento enorme, uma expectativa grande, porque o clube vai fazendo esse processo, essa camisa está eliminada, essa está eliminada até sobrar a camisa vencedora, e querendo ou não, sendo o voto popular diminui o número de queixas, então é algo interessante.
E o próprio Fortaleza. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu entrei no balanço do Fortaleza porque ele teve, nas lojas do clube que tem o mesmo nome, o Fortaleza teve um faturamento em 2018, que é o último balanço, que o balanço de 2019 só vai ser divulgado até abril de 2020, e o de 2018, o Fortaleza teve 7,4 milhões de faturamento só nas lojas. O Santa, em 2018, o ano inteiro do Santa, não chegou a 10 milhões de reais, juntando tudo, renda de jogo, camisa da Cobra Coral, venda de jogador, o que você imaginar, sócio, não deu nem 10 milhões, e o Fortaleza só com isso deu 7,4. Nesse momento, não dá para dizer, isso com os produtos licenciados do clube, com a grande parte dentro da própria marca do Fortaleza, então não dá para dizer que não está dando errado. Então existem os casos, sim, disso aí que dá para apostar. Não creio que seja o mercado certo, vai isso que vai dar certo, mas existe um clube de massa bem gerido num momento de organização como vem sendo Fortaleza e vem sendo Bahia, mas o Bahia já estava com uma receita muito maior, então ele tem uma análise diferente. Mas o Fortaleza, que é basicamente sozinho, nunca teve cota de TV por trás, então isso faz uma diferença muito grande. Aí veja só os clubes que não tiveram. Por exemplo, nesse meio termo todo, o Sport, mesmo rebaixado, ele não decidiu entrar nessa ideia. Ele teve a Adidas, depois da Adidas saiu, trocou pela Under Armour, acabou não dando muito certo a parceria, trocou pela Umbro. Essa troca já foi com o clube na Série B. E em nenhum momento, pelo menos que eu tenha visto, o Sport apostou vou tentar agora a marca própria. Porque, assim, o clube talvez enxerga que ter uma marca, atrelar a marca, de repente a marca do clube, uma empresa tradicional, talvez funcione melhor. Deu muito certo com a Adidas. O clube chegou a ser o 5º lugar do Brasil, é até surreal esse número, mas é um fato, dentro do mercado online de venda de camisas, acho que foi em 2016, se eu não me engano, 2015, 2016, e desde então ele disse, eu prefiro ficar com isso aqui, ficar com a certeza do meu enxoval, ficar a certeza com a minha receita certa, ou de repente os royalties, que muitas vezes é um entrave. Por exemplo, na época de Náutico com a Topper, qual era o problema? O acordo do Náutico com a Topper colocava lá em cima a exigência, fazia que o Náutico tinha que vender 30 mil camisas por ano, só que, ou seja, daria 5 milhões de reais por ano, e o Náutico tem uma média de 18 mil peças por ano. Então o Náutico não batia essa meta da Topper. Então não era vantajoso, ele sempre fazia isso, não adianta eu ter esse contrato com a empresa que a minha meta está muito distante do que eu vendo hoje. Aí voltando no caso do esporte, como o esporte bate a meta, costuma bater a meta, ou pelo menos acho que bate, isso faz com que, nesse caso, para mim, ainda é vantajoso ficar nessa marca, porque se eu bato a meta, eu vou ter direito a um percentual maior. Então, tem essas nuances. Aí você faz, e o Bahia? O Bahia possivelmente bateria a meta. Só que o dinheiro que ele ganhava, curiosamente, com a Umbro, que agora está no esporte, não era viável para o clube. 10, 15 reais por camisa, de repente está ganhando 30 reais por camisa. Então, assim, eu consigo fazer isso só. Mas ele precisava de capital. E isso aconteceu no momento de organização do Bahia. Veja só, eu fico indo e voltando sobre essa questão porque realmente não tem uma definição sobre a marca própria. Agora, existe sem dúvida nenhuma um mercado interessante para se apostar, e os clubes do Nordeste apostaram, e vários desses clubes de massa já conseguiram. Outros ainda não se arriscaram, mas não descarte que no futuro breve isso vai acontecer. Eu não sei se numa escala nacional, por exemplo, o Flamengo com a marca que tendo a Adidas bancaria milhões e milhões para não perder o Flamengo, um clube que tem 35 milhões, 40 milhões de torcedores. Mas aí você fala, mas os clubes aqui têm 2, 3 milhões de torcedores. É muita gente, mas de repente para chegar a isso, a receita financeira não está batendo. Aí de repente a fornecedora aqui, disse, eu tenho esse capital só para esse clube, só para esse patamar de clube. E de repente acaba deixando esses outros de lado. E esses outros de lado fazem o quê? Economia criativa. Ou seja, acaba buscando outro caminho, e vários deles já se encontraram. Então, isso a gente está falando de algo que é muito cedo, que é curioso, né? Porque o Paysandu começou em janeiro de 2016. Eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2019, e nesse meio tempo muita gente já entrou nessa história. Dá para dizer aqui, eu estou lendo aqui no computador rapidamente, deixa eu ver se eu acho. Clubes de outras regiões também. Por exemplo, o Juventude, em maio de 2016, aí o Fortaleza veio logo em setembro de 2016, Joinville, que teve Octo. Teve um problema danado porque era a Octa, mas como tinha um B na frente, enfim, mudaram para Octa para não dar problema. Busca na internet para você entender. O 13, que lançou com o Galo, depois virou Areno, vai até achar estranho. Aí veio o Santa Cruz, Caxias, o CSA, o Salgueiro que já saiu, o River com Carijó, tome mascote.
Sampaio Corrêa com Tubarão. Outro clube tradicionalíssimo que lançou o seu foi o Coritiba, com a marca 1909, que é a fundação do clube. Aí você vê lá, o Atlético Paranaense tem Umbro, mas, por exemplo, nesse momento o Atlético é uma marca completamente interessante para uma fornecedora internacional chegar e dizer, não, eu quero esse clube. Mas para o Coritiba, que de repente estava em baixa e achar que o mercado dele não valeria para o que estava sendo oferecido, eu disse, não, eu vou por conta própria, separo um capital aqui, desenvolvo essa ideia baseado numa torcida de massa, que é o caso do Coritiba, entre outros clubes aqui, e foi para frente. Então é isso, é um vídeo rápido, acho que estou vendo aqui, 10 minutos rápido, mas já acabei falando, mas não era para chegar a um consenso não, era só para falar sobre isso, porque eu achei curioso o Afogados ter entrado nessa ideia. Tomara que dê certo, a camisa inclusive é o Voo Noturno da Coruja, o clube vai disputar a Copa do Brasil em 2020. Qual o seu clube veste? Marca própria? Você está satisfeito com ela? Deixa aqui nos comentários. E também, caso o seu clube não faça parte, se você gostaria que fizesse, qual seria o nome? O nome de mascote também, o nome do ano da fundação, que ideia? E a turma já fica esperando, não vou falar de sininho não. Não sei nem para que serve. Abraço, galera.